Adoro! Salve, amigos, beleza? Bora para mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim, que dessa vez lá do canal do Intox Anime, onde ele estava falando da maldição que pegou Bunnygirl e My Dress Up Darling, que é o Sonobisque, tá? Não imagino exatamente sobre o que ele estava falando, ao mesmo tempo que eu tenho mais ou menos uma noção do que ele pode estar falando, tá? Eu acho. Mas, bora dar uma olhada aqui naquele breve esquema, beleza? Com certeza. Deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Haters, a poderosa Best aqui, pega bem vontade, continue dando visualizações e aproveita o Canadá com o Tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, claro, depois da vinheta, valeu. Alexandre na área. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez para comentar dois animes, continuações mais precisamente, bem famosas, da temporada de julho de 2025, que acabou, e esses animes sofreram o que eu chamo de maldição da segunda temporada, e eu vou explicar o porquê nesse vídeo. Os animes são Sonobisque Doll, que acompanha a história aí de uma cosplayer que acaba se apaixonando por um colega dela que ajuda ela a criar as roupas e tal. Tá acompanhando o romancezinho dos dois ao longo do tempo, já acabou inclusive a série, eu fiz um vídeo de spoilers comentando como terminou. Isso deve ser adaptado em uma terceira temporada que eu acredito que vão anunciar no futuro. Teve também Bunnygirl essa temporada, que é uma série que ficou muito popular na primeira temporada, eu comentei semanalmente até aqui no canal, e a história basicamente acompanha um cara tentando ajudar várias garotas envolvidas em problemas sobrenaturais. Uma delas, inclusive, acaba virando namorada dele. Eram dois animes muito hypados dessa temporada, o pessoal tava louco pela volta deles, e vocês notaram que aconteceu a mesma coisa com ambos? Bom, vamos pegar primeiro aí Sonobisque Doll. O que vocês acharam da temporada? Eu achei morna. Não foi ruim, mas não tinha toda aquela sensação de novidade, aquele divertimento que eu tinha na primeira temporada. Por quê? Esse é um problema aí que ocorre em segundas temporadas de alguns animes, principalmente comédias românticas em geral, sofrem muito disso, que é não tem mais a novidade. Quando tem, o autor começa a introduzir um bando de garota nova, que fica um tanto quanto maçante. Mas todo aquele negócio de você descobrir como é que é o personagem, a interação entre eles, tudo aquilo é trabalhado na primeira temporada. A segunda temporada é uma continuidade disso, mas é raro conseguir entregar um negócio superior ou no mesmo nível que a primeira temporada. As melhores ideias do autor, muitos deles usam também na primeira parte da história. Mais à frente ele vai tentar o quê? Desenvolver os personagens. Que é exatamente o que ele fez na segunda temporada de Sonobisque Doll. E pode parecer algo muito bonito. Pô, desenvolvimento do personagem, um negócio bom e tal. Depende. Depende de como é feito e depende qual o problema do personagem está sendo desenvolvido e como ele vai evoluir. Tem desenvolvimentos que você vai cagar pra eles, honestamente, e tem outros que vão ter muito significado. O do Gojo é um negócio tão simples, tão banal, que existe, ok, tem valor, mas não é um negócio que gera um impacto enorme e tal, ele conseguir se enturmar melhor com os colegas e tudo mais lá. Ah, Marco, depende. Depende muito do que você está falando aí, porque obviamente para você isso daí não pode ser grandes coisas, mas para pessoas que passam pelo que ele passa, isso daí é uma grande coisa, de certa forma, tá ligado? Digo isso também porque eu era mais ou menos quase, não vou dizer exatamente igual a ele, mas eu era quase igual a ele em algum momento da minha vida, tá ligado? E ter essa mudança, por assim dizer, do jeito que ele era, o cara tipo só na dele, praticamente não tinha amigo e tal, e do nada virar essa chavinha, pra você pode não ser um significado grande, mas pra outras pessoas que passam por isso tá ligado? Então, depende. Isso daí que você tá falando eu já não generalizo, porque o que o Marco tá fazendo aqui, detalhe, é a opinião dele, eu respeito, eu só estou complementando com o que eu acho, e eu meio que discordo um pouco dessa parte dele, porque meio que pareceu que ele tá generalizando. Pode ser que eu esteja falando besteira? Pode ser, mas pareceu que ele tá generalizando. Mas assim... Jalambe pau. Como eu estava falando, né? Então assim, depende muito, né, do que a pessoa tá passando e aquela pessoa que tá assistindo aquele anime, se ela vai se identificar ou não com aquilo dali que o protagonista, no caso, desse caso aí, está passando. Então assim, é por isso que eu tô falando que não dá para generalizar, porque dependendo do caso, né, pode ser que tenha uma certa importância para quem tá assistindo, como para você não teve, porque você talvez não passou por isso, ou passou, mas conseguiu passar de boa. Sei lá, então depende muito. Sair daquele isolamento que ele tinha. Até porque o grande problema dele é um complexo que ele tem com ele mesmo devido a um negócio que falaram pra ele na infância, de que, caso que ele gosta de fazer lá, o hobby dele é coisa de mulher. Então não é nada nem tão pesado assim, tão preocupante a ponto de você se importar tanto. E é um tema central. Se fosse um problema rápido a ser resolvido, entendeu? Se fosse, não, é um probleminha, mas tá resolvido já, entendeu? Rapidinho. O problema é que é todo o drama que tem, basicamente, do lado dele na série inteira. Então acaba não tendo tanto valor, caso o desenvolvimento que fazem com ele nessa temporada. A Marin já é aquela personagem que não tem o que desenvolver dela. Ela é legal pra caramba, só quer ver a carreira dela, que vai evoluir, e é isso.
Mas ela é muito divertida. O que leva a ela? O carisma. Ela é extremamente carismática. Ela carrega a série nas costas. Isso é Foi assim na verdade. primeira temporada. Concordo. Foi assim na segunda temporada. Mais na segunda temporada, até eu diria. Porque o Gojo tem alguns momentos lá que ele é meio pé no saco. E vai ter mais ainda na terceira temporada. Se preparem. Mas o que mais divertiu as pessoas da primeira temporada? Os cosplays que a Marin fazia e outro as interações da Marin com o Gojo. Ainda tem disso nessa temporada. Mas é menos em comparação à primeira. Por quê? Porque nessa temporada eles resolveram focar em um bando de personagens secundários que eles estão desenvolvendo. E honestamente, eu caguei pra todos eles. Aquela mulher lá, que fizeram todo um mistério sobre ela, na verdade ela era fã da Marin. Grande bosta, honestamente. Gastando tempo. Cara, Caraca, eu tô começando a achar que tô mandando isso aqui pra tentar alguma treta. Né? Mas assim, cara, de novo, eu meio que discordo do Marcão aqui. De novo, respeito pra caraca a opinião dele. Tô falando do meu gosto. Beleza? E obviamente o meu gosto pro gosto do Marcão aqui é completamente diferente. Pro maluco falar que acha que o casal Sakura e Mai é o melhor casal, e obviamente eu falo o contrário, então vocês já percebem que eu tenho uma opinião divergente da dele. Ainda assim, respeito pra caraca esse cara aqui, o maluco brabo no que ele faz, tá ligado? Mas, pô, mano, na moral, eu sinceramente não achei ruim esse ponto que ele tá falando, não, a segunda temporada. A única coisa que eu achei ruim pra cacete, tá ligado? É, de novo, a questão da demora da formação do casal que todo mundo já sabe que se gosta, tá ligado? Principalmente da parte da Marin, que já explicitou isso na cabeça dela, obviamente, não verbalmente pra ele, né? Mas enfim, a gente como espectador tá vendo que ela já explicitou isso ali, que gosta pra caraca dele, queria namorar com ele e tal, enfim. E vem aquele final patético dela chamando ele pra tirar uma selfie com ele. Ela deu meio que de Kazuya lá do Namorado de Aluguel, naquele final bosta lá. Aquele anime é uma bosta por si só, mas o final ficou parecendo isso, tá ligado? Ele queria falar uma coisa, falou outra. Ela fez a mesma coisa, ela queria se declarar pra ele, mas não se declarou. Falou que queria tirar uma selfie com ele. Pô, mano, essa enrolação do caraca de romance pra um anime que se diz comédia romântica, eu espero comédia e também espero romance. Até agora eu só vi comédia, porque romance mesmo eu não vi em nenhum momento, tá ligado? Teve uns momentinhos ali e tal que, nossa, será que vai rolar? Não, não rolou. Não rolou. Só rolou eti pra caraca, nada contra eti, quando aparece é interessante, dependendo da situação, a não ser quando é uma situação que, pô, o negócio é sério pra caraca naquele momento que precisaria ser sério, aí do nada mete um eti, isso é paia, mas quando não é um momento sério, é um momento descontraído, engraçado, é até interessante, é divertido até, tá ligado? Mas foi isso. Romance, no Sonobisque, passa longe, não teve. Mas não teve. Desculpa, não teve. Se você falar que não, aí eu discordo de você que falar que teve, porque não teve, sinceramente. Mas tá muito longe de eu falar que esse anime, na segunda temporada, ele foi ruim. Ele foi médio até, talvez, pra bom, pode até ser. Mas ruim, não acho. Por causa disso. No caso, aquele outro cara também, gasta uns 2 episódios nele, um cara lá que é cosplayer. Então, olha, eu não lembro nada dos personagens. Então, se você não liga pra ele, se você ligou, tudo bem. Mas se você não ligou... Ele provavelmente, então, não deve gostar de Clannad, né? Porque Clannad é meio que assim, tá ligado? Porque é um anime escolar, meio que slice of life, e meio que foca não só no casal principal, mas também foca nos personagens secundários. E eu gostei pra caraca desse anime. Provavelmente ele não gosta de Clannad, então. Tem um bando de episódios chatíssimos na temporada. E aí tem um outro episódio, tem a interação do Gojo com a Marin, que é mais legalzinho, então beleza. Mas você já viu muito disso na primeira temporada, então não tem mais aquele ar de novidade também na coisa toda. Ainda dá pra levar? Tá, é o que eu falei, não é ruim a temporada, mas dá aquela sensação de que, foi só ok. No caso, não foi tão boa quanto a primeira, não tive aquele divertimento que eu tive na primeira temporada. Inclusive, vi gente que dropou na segunda temporada, tava achando chato. Um dos motivos foi isso que eu falei. Eles resolveram que nessa temporada queriam desenvolver o protagonista, desenvolver personagens secundários que você acabou de conhecer e não ligava tanto, então... Não é um problema exatamente se você souber fazer direito e tiver personagens muito bons e problemas muito interessantes, mas não era o caso aqui. Então, a autora de Sinceramente, eu prefiro 1000 vezes os personagens secundários de Sonobisque do que os personagens secundários de Bunny Girl. E a própria Bunny Girl, no caso. Sonobisque Doll, ao meu ver, o forte dela não é esse. Ela é muito boa em quê? Fazer interações divertidas, engraçadas entre o protagonista e a Marin. O que não é tanto forte dela? Desenvolvimento do personagem. A parte séria realmente da história, eu não achei que ela vai tão bem nesse quesito. Mas é a minha opinião. Técnica... Pode ser que realmente a parte de desenvolvimento mais profundo, se for uma coisa mais profunda pra caraca, realmente, nesse caso eu tenho que concordar. Não foi uma parada profundaça. Mas teve alguma coisa pra mostrar. Não foi de todo ruim também, é o que eu tô falando.
tá ligado? Realmente não tem nenhuma piora. Eles conseguiram manter o mesmo nível da primeira temporada, mesmo com a produção com atrasos e tal, eles se viraram muito bem. Então parabéns à produção, melhoraram até várias cenas superiores ao material original, em termos de criatividade. Mas a história não tinha muito o que fazer. Eles melhoraram do jeito que dava. Mas eu achei bem mais interessante. Até os cosplays dessa temporada. O último que terminou era de freiras, um monte de gente vestida de freira e tal, então... Eu achei bem mais sem graça, em geral, mas os cosplay. Teve menos também da Marin como modelo, que era legal ver ela em várias roupas de modelo e tal, com visual diferente todas as vezes. Então, várias coisas foram inferiores à primeira temporada pra mim. E eu já esperava isso, porque eu já tinha lido o mangá e tal. Eu comentei até em alguns vídeos que baixem um pouco a bola, caso essa temporada vai ser um pouco mais fraca que a primeira. E foi exatamente isso. Produção de ponta e tal, mesmo assim não consegui salvar. Óbvio que a minha opinião, se você teve uma diferente, se você gostou mais da segunda temporada, por exemplo, que a primeira, comenta aí. Mas eu achei uma temporada mais fraca em geral. E é um problema que muitas segundas temporadas sofrem. Principalmente comédia romântica, porque se você não tem um plot muito relevante lá... Não, a primeira temporada eu concordo que foi melhor do que a segunda mesmo. Isso eu esqueci de falar, realmente. Nessa parte eu concordo, que a primeira temporada foi mais divertido. Não que a segunda temporada não tenha sido. Eu gostei, como eu falei agora, eu gostei da segunda temporada, apesar do final bosta. O final pra mim foi bosta. Eu esperava que finalmente um dos dois ali se declarasse. Pensei que seria Marin, mas não foi. Aquele final foi bosta pra caraca. Tanto que eu queria dar 10, mas dei 8, se não me engano, de nota. Na segunda temporada. Na primeira temporada acho que foi 10, se não me engano, ou 9, 9,5, sei lá. Enfim, então sim, a primeira temporada foi melhor, na minha opinião. Pra levar a história, geralmente o mais do mesmo, que é só a interação entre o Foi casal, 9, né? uma coisinha divertida aqui e ali, não consegue mais te animar tanto quanto na primeira temporada, que tudo era novidade ali, e o autor estava usando as melhores ideias que ele tinha no começo. Que é o mesmo problema de Bunny Girl. Como assim? Bom, segunda temporada. Acabou no filme da primeira temporada, vale dizer. Porque a primeira temporada tem os episódios normais, depois tem o filme. O filme que encerra pra valer a história. Porque eles trabalharam todo um arco durante a primeira temporada de Bunny Girl e envolvia uma certa garota, e o arco dela é o filme. Que são basicamente 2 volumes da novel que eles adaptaram no filme. Vão fazer a mesma coisa com a segunda temporada. Eles trabalharam todo um plot ali, no caso que envolvia uma certa garota misteriosa. Responderam até, resolveram muita coisa, principalmente relativa a essa garota, que era um dos mistérios. Só que o plot twist maior é que ela não era a garota que eles estavam procurando e tal, o grande mistério. Isso aí vai ser deixado pro filme de encerramento, que são 2 novels também que eles vão adaptar nesse filme, e aí vai encerrar a história. Aí acabou a história completamente, que já terminou no material original. Então, legal que vai ter final fechado, mas a segunda temporada, muita gente deve ter notado isso, não foi tão interessante quanto a primeira. E não foi nem tão interessante quanto a primeira, que eu dropei no segundo episódio. Ainda bem que a pessoa que patrocinou pra assistir deixou eu fazer isso, porque, sinceramente, ninguém tá aguentando mais, cara. Mas, insuportável. Mas você é um dos poucos que não gostam dela. Você tem o gosto, não gostar da Mai. É como eu acabei de falar, você pode ter bom gosto, mau gosto, não importa. Gosto é gosto, não se discute. Se você gostou dela, beleza, não tem problema. Eu não gostei. Não gostei da Mai. Como personagem romântica, que eu digo, até. O Sakota, na minha opinião, é 1000 vezes melhor do que ela, mas quando botava ele perto dela, o cara caía pra 1. Ele saía de 1000 pra 1. Porque os dois, como casal, não funcionam. Bunny Girl talvez não é a proposta de romance, pode até ser que não seja a proposta de romance, mas eles tinham se estabelecido como um casal, e a todo momento eu não via nenhuma interação romântica deles, tá ligado? Boa, pelo menos, boa, não tinha interação boa. O cara tentando tocar nela e ela dando fora nele, falando que não podia, que não gostava, que não é isso, que não era aquilo. Pô, meu irmão, fala sério, tá ligado? Eu particularmente não curto esse tipo de coisa. Se você gosta de ser rejeitado desse nível, aí, como eu falei, gosto é gosto, não se discute. Aí ter masoquista é problema teu. esse aqui não cai naquele negócio que é só comédia romântica. Na verdade, Bunny Girl é muito mais que comédia romântica. Tem vários casos sérios. Alguns problemas são mais sérios que outros, obviamente, mas envolve sobrenatural, tem um plot maior por trás. E bom, na primeira temporada, os casos te afetavam mais, eu diria. Porque você se importava mais com os personagens. Por exemplo, a irmã do protagonista. É a irmã dele, pô. Você tem uma ligação muito maior. Ela tá interagindo com ele desde o começo. A própria Mai, que é o interesse romântico do protagonista, você liga muito pra ela, fica desesperado lá quando ela vai desaparecer e tal. Então, o primeiro arco é um dos favoritos ainda de muita gente. E o problema dela é só sumir, ela não tá morrendo, mas ela sumir pro protagonista é grave, porque ele vai ficar sem a garota que ele gosta e tal. Então, o ponto é que você se importa muito. Até essa parte aí eu também achei bem interessante esse anime. A primeira temporada realmente foi boa. Eu acho que eu dei 7, se eu não estou enganado, para a primeira temporada, não é isso? Me refresca a memória. A primeira temporada de Bunny Girl, apesar de que perdeu um pouquinho da mão a partir do quarto a quinto episódio,
Mas, sim, a primeira temporada mostra a proposta do anime sendo bem interessante. Tanto que eu fiquei, tipo, pensando, caraca, mano, o que tá acontecendo aqui e tal? Por que isso? Por que aquilo? Eu ficava especulando um monte de coisa. E quando o anime me faz fazer isso, eu já gosto do anime. Mas depois daí, quando foi meio que resolvida a situação dela, meio que caiu muito. Caiu pra caraca. Não, acho que não foi 8 não, Adrian. Acho que eu não dei 8 pra primeira temporada não, pelo menos que eu me lembre. Acho que não foi 8 não. Mas enfim. Então assim, eu realmente achei interessante a primeira temporada de Bunny Girl, mas depois, cara, veio os filmes, eu achei que ia continuar com o mesmo padrão de qualidade, caiu pra caraca, foi desinteressante. Segunda temporada, então, meu Deus do céu, socorro. Aí tem mais peso pra você. E tem outros personagens lá que vão trabalhando nessa temporada com a protagonista e você se importa com a maioria dos casos. Tem casos mais fortes, outros mais fracos, com certeza, mas o negócio é que começa muito bem, muito forte, e termina muito forte. O último caso também envolve o protagonista diretamente, tem umas partes tensas lá. Então, a primeira temporada, alguns estranharam, porque eu comentei certinho, episódio a episódio e tal, pra todo mundo, e a segunda temporada não. Porque a segunda temporada os casos são mais desinteressantes. Sendo bem honesto aqui. Não era ruim, eu tava acompanhando normal, eu comentava pros membros, por exemplo, toda semana, mas eu não achei tão interessante os casos. Eu falava isso direto lá, que em geral tava mais fraca a primeira temporada. Os casos têm até criatividade, algumas coisas que o autor coloca, de gente, realidade paralela. Eu acho que a pior parte é que na primeira temporada começaram com um dos casos mais interessantes, que você mais criou interesse. E na segunda temporada começa com um dos casos mais sem graça, mais desinteressantes, que é o dessa idol aí. Isso aí também causa uma impressão não tão boa no início de temporada, você espera mais. A história acaba dependente do protagonista carregar ela. Na primeira temporada, ele me carrega um pouco também, mas não é só ele. Os outros personagens são interessantes, a própria Mai e tal. Mas na segunda temporada, a Mai também carrega um pouco, ela aparece bastante, mas o protagonista, como é que carrega? É até engraçado, eu falei isso no Biscuit Doll, que é onde a Marin carrega, e aqui em Bunny Girl, quem carrega é o Sakuta. Porque ele tem uma personalidade bem diferenciada, ele continua com isso. Ele interagindo, a cara de pau dele, as frases dele, continua uma parte muito legal. Mas só isso não é o bastante, precisa de um plot muito interessante. E aí vai aparecendo várias garotas que você não se importa tanto, te dá o tempo e tal pra você criar interesse, mas vira mais um mistério sobre qual é a síndrome dela, no caso, coisa sobrenatural que tá afetando ela, do que realmente você se importando, realmente preocupado com a personagem, eu diria. A primeira é o caso mais fraco, como eu falei. Aí depois vem um segundo caso que é bem mais interessante, dessa personagem aí. Mas é isso, é interessante. Ele não chega a ter um momento climático nem nada. E a gente chega na metade da temporada já. E tá tendo esse problema. Cadê a cena de impacto? Não tem cenas de impacto. Bunny Girl a gente tem cenas de impacto na primeira temporada, várias delas. No último episódio tem... antes do último também tem uma parte bem interessante, tem o episódio 3, o protagonista declarando pra Mai, tem várias cenas de impacto ao longo, no caso da temporada. Essa temporada não teve uma cena de impacto, ela inteira. Eu falei só a primeira metade aqui, mas o resto também não tem. Depois tem uma garota lá que quer conquistar o protagonista e tal, aí resolve o problema dela também, no caso a Mai se envolve também pra resolver. É ok, interessante também, melhor que o começo. Falei, o primeiro caso é o pior de todos, os outros são melhores. E aí depois vem o último caso a ser resolvido, que é o dessa garota aí, que é o mais complicado. E a revelação é bacana, tipo, todo o caso dela é interessante, até porque ela estava envolvida desde o começo da série. Era o caso que parecia o mais importante lá, porque ela aparecia um pouquinho em quase todos os outros casos. E aí quando chega finalmente para resolver o problema dela, é interessante. Mas é isso, foi bom, eu diria que é o melhor caso esse último, mas de novo, não tem uma cena de impacto. Mais perto de uma cena de impacto é o protagonista defendendo a Mai lá de um negócio pra cair em cima dela e ele se machucando. Mas é isso. Fica bem depois, os dois conversam, enfim, acabou a temporada, só acaba com um ganchinho dessa mini Mai aparecendo. Então você, opa, tem algo errado. Se ela tá aparecendo, alguma coisa ainda vai acontecer. Vai, porque vai ter o filme agora pra encerrar a série, que são os últimos 2 volumes da série. E falta eles encontrarem o diabo da garota lá que eles estavam procurando, que eu acho que é essa. Porque ela apareceu muito também durante a série e tal, tem um negócio misterioso sobre ela. Eu tô achando que é ela. Ela que é a garota que eles estavam procurando desde o começo lá. Aí fica a curiosidade. O que é o caso dela? O que é o negócio sobrenatural envolvendo ela? Um negócio que virou quase um meme da temporada foi também o perigo quanto ao que vai acontecer com a Mai. Eles dão um aviso na metade da temporada e parece que vai ficar mais tensa a situação. Só que não fica, porque nunca acontece nada. E termina a temporada e a única coisa que ia acontecer com ela era cair aquele negócio em cima dela, o protagonista protege ela. Mas não é nada grave, não soa como um grande clímax ou algo parecido. Então parece que fizeram muito alarde por um negócio que no fim das contas não era nada demais. Só que ainda vai ter alguma coisa. No filme provavelmente vai ter, seja lá o que for de grave que poderia acontecer com ela.
A gente sabe disso através de uma personagem de uma outra realidade falando aí com essa realidade. Então eu não vou entrar em detalhes aqui para explicação, mas o ponto em questão é que o autor parecia completamente consciente do problema dessa temporada, que eram personagens novos que ele estava apresentando que não tinham relação direta com o protagonista, diferente da primeira temporada, e o autor consciente de que você não ia conseguir se importar com esse personagem tão rápido assim, até porque o protagonista acabou de conhecer ele. O que ele botava de bônus? Toda hora a Mai aparecia, porque o autor tem plena consciência do que faz sucesso nessa obra, é o protagonista e a Mai. E as interações entre os dois são extremamente divertidas, principalmente a cara de pau do protagonista. Então a Mai aparece toda hora. E qual o último problema que vai ter? Vai envolver a Mai de alguma forma, no filme aí que vai acontecer. Antes disso, só tem uma tensão que ele criou de algo que vai acontecer com a Mai, cuidado e tal, mas fica nisso, entendeu? Uma ameaça que nunca se concretiza e dá um negocinho no final da temporada, mas esse não é o problema real. O problema real vai vir depois. Inclusive, tem ainda um negócio que a Mai vai acabar num show e tal, e ficou em aberto isso porque é para ser tratado num filme. Eu admito que foi um pouco frustrante. Eu esperava que, pelo menos antes do final, acontecesse algo a mais do que só o protagonista impedir que caia uma caixa e tal em cima dela ali. Inclusive, comentem vocês também se esperavam mais desse episódio final aí da temporada, mesmo sabendo que ainda vai ter o filme para ter um clímax provavelmente maior que esse. Então, é o problema também do Sonobisque Doll. Longe de ser ruim a temporada, mas você espera algo no nível da primeira ou melhor que a primeira. E aqui não foi o caso. Nenhuma das duas. Bunny Girl também. Uma temporada, em termos de impacto, até o próprio plot, eu achei mais desinteressante em comparação à primeira temporada. E, de novo, o problema está na maldição da segunda temporada, onde o autor, às vezes, usa as melhores ideias que ele tem na primeira parte, e aí, na hora da segunda parte, inclusive, o autor entrou em um hiatus enorme, ele ficou pensando um tempão para fazer a segunda parte da história da faculdade do protagonista, e ele não conseguiu pensar num negócio tão interessante, tal, funcionar tão bem quanto os eventos aí da primeira temporada. Talvez no filme consigam entregar um negócio mais marcante, tal, realmente que seja mais impressionante. Por exemplo, o filme de Bunny Girl aí da primeira temporada, o que fecha a primeira temporada, é o melhor arco. É o mais impactante, você fica desesperado nele e tal. Então talvez consigam elevar o nível dessa temporada, digamos, com o final dela que vai ser adaptado nesse filme. É possível, e aí vai dar uma melhorada, mas ainda assim, se você contar sua série pra TV e comparar com a primeira temporada, eu ainda achei inferior. E isso acontece. Mesmo animes ultra famosos, por exemplo, Attack on Titan. A segunda temporada já não tinha mais tanta novidade assim. Tinha, obviamente, novos plots, tal, tem mistérios ainda, mas toda aquela sensação de novidade da primeira temporada tinha sido. Então faz parte, não tem às vezes muito o que fazer quanto a isso, mas tem obras que conseguem realmente se elevar na segunda temporada. Um exemplo seria o Oregairo. Ele teve uma segunda temporada melhor ainda do que a primeira. Só que aí veio a terceira temporada, que foi mais fraca em comparação à segunda, não teve tanto impacto quanto a segunda. Ainda foi boa, não foi ruim não, mas pessoalmente, a segunda foi muito mais impactante pra mim. A última temporada era basicamente só pra decidir com quem o protagonista ia ficar, a impressão realmente que eu tinha da coisa toda. Então o problema da maldição da segunda temporada, na verdade, é quando a gente tem uma primeira temporada muito boa. Eu dei o exemplo de Oregairo porque a primeira temporada eu diria que é mediana. Mediana boa, até, alguns podem considerar. Mas como não foi aquela temporada fantástica, abriu espaço para a segunda sair ainda melhor. Até porque trocou staff, melhorou o design, o diretor era muito melhor, melhorou tudo. Mas o plot também acabou sendo mais interessante. Quando a primeira temporada é muito marcante, fica hiper popular, que todo mundo adora, é raríssimo a segunda conseguir competir no mesmo nível ou ser melhor ainda. Geralmente é um pouco inferior, mesmo que não seja ruim. Que foi o caso desses dois aqui. Pelo menos pra mim. Comenta a impressão de vocês. Eu acho que podemos fazer a mesma coisa de One Punch Man, né? Que apesar dos pesares dessa terceira temporada aí, que aos poucos os caras estão tentando dar uma melhorada nesses últimos episódios, mas a primeira foi a melhor, a segunda não foi grandes coisas, mas tá muito longe de ser merda igual a terceira temporada, tá ligado? Vocês também acharam essas segundas temporadas de ambos os... É o que? Primal, como é, amigo? Caraca, pior que Primal também tem esse caso, né? Realmente, mano. Primal, a segunda temporada de Primal foi muito bom, cara. Pô, muito bom. Eu gostei da segunda temporada. Eu acho que é mais do que da primeira, de fato. Na moral. Apesar de que na primeira temporada teve umas cenas ali que, poxa, eu achei muito boa, meu irmão. Teve um episódio ali que eu gostei pra caraca. Mas realmente, num todo, a segunda temporada é melhor. Animes mais fracas em comparação às primeiras, ou não, teve uma opinião diferente da minha. Comentem aí. E bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, se inscreva no canal que não é inscrito ainda. Quem puder, apoie o canal virando membro. Você ganha vídeos extras toda semana. Já tem mais de 1000 vídeos extras de mim. Tá, isso daí já não me interessa. Bom, tá aí, gente. Eu vou deixar o link aí do Intox Anime na descrição do vídeo. Se você concorda ou sem corda com o Negão, ou concorda ou sem corda com o Marcão, também deixem nos comentários aí, por favor, é claro, com respeito, tá?
Não vem fazer igual um vídeo que eu falei sobre um assunto que, né, era só minha opinião e teve gente hateando. E quando eu falo gente hateando, eu não tô falando de pessoas que discordam da minha opinião. Eu quero que você discorde de mim, ao mesmo tempo que eu quero que concorde. Não tô falando de você que sabe comentar igual uma pessoa decente. Eu tô falando das pessoas imbecis que não sabem comentar como pessoas decentes. Só quer xingar e quer ver um motivo pra me insultar, e é isso. É esses aí que eu tô falando. Só explicando num vídeo pra poder não vir gente idiota depois falando que ele não aceita opinião, então quem não aceita opinião é hater. Eu já estou explicando aqui, seu idiota, que eu quero que você discorde se você realmente discorda de mim, ou concorde se você realmente concorda comigo. É simples, tá bom? Entendeu? Sua merda. Tamo junto, até a próxima. E valeu. Alexandre